Verbo to be. Vamos então falar sobre o verbo to be, dar o golpe final nisso aí para que você nunca mais precise assistir nada, ler nada relacionado a isso e tirar aí esse trauma de todo ano mesmo conteúdo sendo trazido na escola, todo ano a mesma coisa e muitas vezes na prática você ainda não consegue usar o verbo to be. Então vamos entender por que ele é do jeito que ele é e como você vai aplicar isso na prática. Eu vou te explicar por que é verbo, por que é to, por que é be. Então vamos colocar a mão na massa, pega aí a sua água, o seu caderno, porque vai ter um monte de exemplos e palavras novas para você. Vamos lá, começar. Olá, meu nome é Vinícius Rodrigues, sou professor de inglês e a minha missão é passar aqui na internet todo o conhecimento que eu juntei nos últimos anos, estudando diversos idiomas e desenvolvendo hoje o que eu chamo de método Nower de fluência em inglês. É o mesmo que eu executo, o mesmo que eu passo para os meus alunos e nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre o verbo to be com o jeitinho Nower de se estudar inglês. Então, vamos já colocar a mão na massa. Primeiro de tudo, por que a gente chama o verbo to be de verbo? Toda vez que você vira um verbo, você está vendo, na verdade, uma ação. Então a gente tem diversas dessas ações em português, centenas, como por exemplo, cantar, correr, sair, beber, ser, viver, tentar, chorar, estudar, aprender. Tudo isso são ações e, como toda boa língua, em inglês também tem suas ações, também tem seus verbos. Então, por exemplo, existe em inglês o verbo to study. To study significa estudar. E olha só que interessante. Estudar mesmo, em inglês, você pode falar que é só study. Study. Então por que a gente coloca esse to na frente? É só para nomear aquela ação. É tipo uma regrinha, um padrãozinho que existe no inglês para você falar o nome do verbo tal. Então a gente fala o verbo to study. É só para nomear aquela ação, mas na prática esse to some na frase muitas vezes, você não vai ver ele acontecendo, é só para colocar o verbo no que a gente chama de forma de dicionário padrão. Então pode considerar que study mesmo é estudar em inglês, eu só estou chamando aqui o verbo to study para definir um padrão. Mas vamos lá, vamos mais alguns exemplos aqui. Existe em inglês o verbo to work, trabalhar. Trabalhar em inglês é work, mas eu estou chamando de to work para manter esse padrão de chamar todos os verbos em inglês com to na frente. Outro exemplo de verbo, to run. To run significa correr. Run é correr em inglês. Existe também, por exemplo, o verbo to destroy. To destroy significa destruir. E uma coisa legal é que não são só ações como viver, sair, correr, chorar que são consideradas verbos. Coisas da natureza também são verbos. Então se eu falo, por exemplo, do verbo to rain significa chover. Então ações relacionadas à natureza também são verbos. Chover, trovejar, ventar, nevar, tudo isso é verbo também. E aí, como mais um exemplo dessa lista, existe o verbo to be, que é o verbo ser em inglês. Então, assim como to rain era chover e o verbo to work era trabalhar, o verbo to be é o verbo ser. O que você já entende até aqui? Que be mesmo significa ser em inglês, be é ser, mas a gente só chama de to be para seguir um padrãozinho de sempre nomear os verbos com to na frente. Então, beleza, você entendeu o nome dessa parada, mas agora vamos ver como é que aplica na prática dentro das frases. E para você entender isso, olha só esse caso aqui que interessante. O verbo to jump significa pular, por exemplo. To jump, pular. Então, para falar eu pulo, é só falar I jump. I jump. Eu pulo. Quando eu quero falar que você pula, you jump. You jump significa você pula. You jump, I jump, right? You jump, I jump, right? Outro caso, we jump. We jump. Nós pulamos. Eu só estou repetindo ali a ação, colocando com a pessoa. I, you, we, mas a ação se mantém. Jump. Então isso significa que aplicar o verbo to be na prática é muito simples, certo? Falar o verbo ser, então falando eu sou, é só falar I be. Falar que você é só falar you be. Falar que ela é só falar she be, mudando aí a pessoa. E assim, eu até queria que fosse dessa forma, mas aí que vem a confusão do verbo to be. Ele não é igual aos outros verbos, ele não é igual às outras ações, que é só você falar a ação ali bonitinho com a pessoa e pronto, você falou que aquela pessoa faz aquela ação. O verbo to be não é assim. I be não é eu sou. E aí acontecem aquelas famosas transformações, aqueles bloquinhos que você talvez já ouviu falar quando estudou isso, que foi o I am, you are, he is, she is, e assim por diante. O fato é, ele vai mudando de acordo com a pessoa lá, e aí existem esses bloquinhos. Mas fique em paz, porque não é muito difícil memorizar isso, é bem tranquilo, você vai pegar isso bem rápido. Então, com isso em mente, vamos começar agora a ver como ele fica na prática com as pessoas. Começando comigo, eu sou.
Para isso, você vai usar esse bloquinho aqui, ó. I am. I am significa eu sou. Esse I significa eu e o am é o be transformado, aí ele se tornou am. Por quê? Porque sim, não tem motivo, ele simplesmente se transformou, é o que é. Olha para esse am aí e lembra que ele na verdade é o be, só que transformado ali pro I, ok? Então esse I am significa eu sou. Com isso você consegue montar várias, dezenas, aí centenas de frases em inglês. Como, por exemplo, I am tall. I am tall. Eu sou alto. Coloquei ali a palavra tall, significa alto, montei essa frase. I am tall. Outra característica aqui, ó. I am smart. I am smart. Eu sou esperto. A palavra smart ali significa esperto. Mas isso você já tinha percebido porque você é uma pessoa bastante esperta, né? I am your father. I am your father. Você pode usar esse bloco do I am para falar o seu próprio nome também. Por exemplo, eu posso falar I am Vinicius. I am Vinicius. Você pode usar aí com seu nome, I am Lucas, I am Maria, I am Carla. Qualquer que seja o seu nome, funciona você se apresentar dessa forma. Eu sei que existe o My Name Is, que você talvez conheça, mas é só uma alternativa, né? Você pode falar, meu nome é Vinícius, ou eu sou Vinícius, tá tudo bem. São só formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Então a primeira coisa que você aprendeu é que o to be fica lá, I am, falando eu sou. Mas aqui vai uma coisa bem interessante. O verbo to be não é só o verbo ser. Ele também é usado para falar de estar. Então, to be também é o verbo estar em inglês. Quando você fala I am, você pode tanto estar significando eu sou, como eu estou. Você pode usar para esses dois casos. Na prática, olha só um caso bem rápido para você ver isso acontecendo. Se eu falo I am ready, significa eu estou pronto. I am ready. Usando exatamente o mesmo bloco lá, I am, para significar eu estou. A palavra ready significa pronto e isso aí está acontecendo. E aí você me pergunta, Vinícius, como diachos eu vou conseguir saber se o I am que está aparecendo ali significa eu sou ou eu estou? Por puro e simples contexto, a palavra da frente vai literalmente te mostrar se o que o cara está expressando lá é eu sou ou eu estou. A própria frase I am ready, nunca ela ia conseguir significar eu sou pronto. Não faz sentido nenhum isso, não existe eu sou pronto. Isso só pode ser entendido como eu estou pronto. Então você consegue chegar nessa conclusão por causa disso. Olha esse outro caso aqui, ó. I am tired. I am tired significa eu estou cansado. Nunca dá para entender isso aqui como eu sou cansado. Não faz sentido essa frase. Então, eu estou cansado é o único entendimento que você consegue tirar isso aqui. Percebe como é algo instantâneo. Seu cérebro entende na hora qual que é a mensagem que a pessoa está passando ali. I am pregnant. I am pregnant. Antes da gente avançar para a segunda parte, falando agora de você, olha só essa frase aqui. I am happy. I am happy. Eu sou feliz. Mas olha como também dá para entender essa frase como eu estou feliz. Não existem as duas frases? Eu sou feliz e eu estou feliz? Em inglês, para você expressar qualquer uma dessas duas, você vai usar I am happy. Então, na verdade, não existe confusão nenhuma, porque a história, o contexto vai te mostrar se você está querendo dizer de uma coisa mais geral, eu sou uma pessoa feliz no geral, ou se nesse momento agora específico eu estou feliz. A história te conta isso. Vamos seguir em frente para a próxima pessoa agora. Falamos de mim, agora vamos falar de você. Para falar que agora você é, você vai usar o bloco you are. E guarda o bloco, é isso aí. You are, você é. A gente tinha o I am, agora você está vendo you are. Primeiro exemplo para você é you are Brazilian. You are Brazilian significa você é brasileiro. Percebe como nunca você vai entender isso aqui como você está brasileiro, só pode ser você é brasileiro. You are beautiful. You are beautiful. Você é bonita. Ou até mesmo você está bonita. Então eu consigo usar para esses dois contextos. E eu falo bonita, mulher, porque beautiful é uma palavra que você vai usar para caracterizar mulheres, tá? A gente não fala que um homem é bonito usando a palavra beautiful, não. A gente usa beautiful para mulheres. Então, a gente entende que isso aqui é você é bonita ou você tá bonita. Para os dois casos, pode usar essa frase. You are huge! You are a celebrity! Mais um exemplo aqui, ó. You are sad. You are sad. A palavra sad significa triste. Então, you are sad, você está triste. E aqui vai um segredinho sobre o you bem massa. You não é só para falar de você, não.
Ele pode ser usado para falar de vocês, várias pessoas também. Então, se eu estou falando com um grupo de 5 pessoas, eu chamo essas pessoas de vocês usando a palavra you, do mesmo jeito que eu usaria you falando com uma pessoa só. De novo, o contexto vai te mostrar se aquilo é plural ou singular, falando de vários ou falando de um, porque depende de quantas pessoas você está falando, né? Então, isso vai te ajudar. Então, a própria frase you are sad, que eu te mostrei, pode significar vocês estão tristes também, se você está falando com várias pessoas, ok? You are sad, você está triste ou vocês estão tristes. E a palavra sad, Vinícius, ela não muda não? Sad não muda, fica triste ou tristes, tudo é sad. Porque características em inglês nunca ficam com S de plural, não existe isso. Então, por exemplo, old é para falar que é velho ou falar que é velhos, várias coisas. Red é para falar que é vermelho ou vermelhos, várias coisas vermelhas, você chama todas elas de red também. Algo que está caro, você fala que é expensive. Se tem várias coisas caras, elas são expensive também, não existe expensives ou coisa do tipo, tá bom? Então, por isso que you are sad é você tá triste ou vocês estão tristes. O contexto vai te mostrar. Próxima pessoa, vamos falar dele agora. He is é o bloco que você precisa para falar ele é. He is significa ele é. E percebe a pronúncia disso aqui? Não é he is, é he is. He is. Também não é he is, é he is. Assiste essa parte de novo para prestar atenção nesse sonzinho de pronúncia que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. He is significa ele é. Primeiro exemplo para você ver isso aplicando na prática. He is handsome. He is handsome significa ele é bonito. Lembra que eu te falei que a palavra beautiful ia ser usada para mulher bonita? Handsome você vai usar para um homem bonito, tá bom? Então he is handsome, ele é bonito, ele está bonito, você pode entender aí. Outro caso. He is late. He is late significa ele está atrasado. A palavra late significa atrasado. E não necessariamente você precisa falar he is. Se você quiser substituir esse he, ele, pelo nome da pessoa, você também pode. Então eu posso falar he is here, ele está aqui, assim como eu também posso falar o nome dele. John is here, por exemplo. John is here, Mark is here, o John tá aqui, o Mark tá aqui. Tudo isso funciona também. Esse he pode ser o nome da pessoa também, se você quiser. He is my friend and he is my great mentor. Com o mesmo raciocínio, vamos agora falar dela. She is é o bloco que você precisa ir para falar que ela é. Ou ela está também. Você vai usar o mesmo she is. Então, esse is é o verbo to be, é o be transformado ali, só que não é she be, é she is, tá bom? Então, she is, ela é ou ela tá. Primeiro exemplo com isso, she is there. She is there significa ela está lá. A frase ela é lá não faz sentido algum, então você nunca ia entender dessa forma. She is there só pode ser ela tá lá. Olha esse caso. She is my enemy. She is my enemy significa ela é minha inimiga. A palavra enemy significa inimigo, inimiga. Então, she is my enemy expressa essa ideia. E mesma coisa, você pode usar o nome da pessoa também. Em vez de falar she, ela, você pode usar o nome dela. Jane is my cousin. Por exemplo, Jane is my cousin significa Jane é minha prima. She is your sister. She is your sister. E se você já viu sobre verbo to be e as pessoas do inglês antes, talvez você pense, hora que ele vai falar do it agora, né? It is, it's, falar que algo é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o it is e o it pro final, porque eu vou te trazer uma sacada para aprender o it e entender o que ele expressa de verdade, diferente de tudo que você viu por aí, que vai te fazer tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre o it, sobre o it is, só que no final. Eu vou seguir para as próximas pessoas agora, depois eu volto, beleza? Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, eu preciso aproveitar para te fazer um convite muito massa. Eu deixei aqui no primeiro link da descrição, logo abaixo desse vídeo, o link para você receber o método Nower. Isso aqui que você está assistindo agora é a abordagem Nower de como se aprender idiomas, de como se aprender inglês, de um jeito que fragmenta, que facilita, não fica colocando regra de gramática onde não precisa, só mostra a coisa na prática e te mostra como absorver. Esse tipo de essência de como se estuda inglês é o que você vai ver até a fluência dentro do método Nower, que eu vou te ensinar a fazer gratuitamente aqui, primeiro link na descrição, logo abaixo desse vídeo para você receber. Vai ser nesse mês de setembro que vai acontecer o método Nower ao vivo para você aprender e assistir, então se inscreve lá para receber. Vamos voltar pro vídeo.
A próxima pessoa que eu vou te ensinar agora é o nós. Nós, em inglês, se diz we. E aí surge esse bloco we are. We are significa nós somos. Também pode ser nós estamos, como agora você já sabe que o verbo to be é sempre ser ou estar. Você pode usar para os dois casos. Então, o primeiro caso que você consegue montar com we are, dá só uma olhada. We are allies. We are allies. Significa nós somos aliados. Você tinha visto lá enemy na frase anterior, agora você está vendo ally, que significa aliado. Próximo exemplo. We are weak. We are weak. Significa nós somos fracos. Também dá para entender nós estamos fracos, né? Se você quiser falar a frase nós estamos fracos, dá para usar we are weak também. E lembra do que eu te falei, características em inglês, adjetivos, como alto, baixo, gordo, magro, vermelho, barato, rico, pobre, todos esses adjetivos não ficam no plural em inglês. Então, weak você vai usar para fraco e para fracos também você vai usar a mesma palavra weak. Olha só esse caso aqui. My uncle and I are here. My uncle and I are here. Meu tio e eu estamos aqui. Olha só, esse my uncle and I, meu tio e eu, ele está substituindo a ideia do we are here. Porque esse we, que significa nós, se em vez de eu falar a palavra we, eu quiser falar quem é esse we, quem são essas pessoas, meu pai e eu, meus irmãos e eu e meus amigos, se eu quiser falar quem é esse we, quem é esse nós, eu também posso. Então eu vou falar we are here. Se a pessoa souber que nós estamos aqui, ela sabe quem é esse nós. Mas se ela não souber, eu posso falar quem é esse nós. My uncle and I are here. Mas aí o are mantém are mesmo. We are who we are. We are who we are. E para fechar, essa próxima pessoa, they are, vai ser a pessoa que você vai usar para poder falar de eles ou elas. Então, they are é eles são ou eles estão. E pode usar para mulheres e feminino também. Elas são, elas estão. O they não tem gênero em inglês. Em português a gente tem eles e elas. Em inglês é they para tudo. Então, com they are, eles são, você consegue falar coisas como they are nice. They are nice. Eles são legais, bons, bacanas. Nice significa bom, legal, maneiro. Então, eu posso estar falando de pessoas ou de coisas aqui, não tem diferença, né? They are nice. Eles são legais ou elas são legais. Se eu estiver falando de um grupo de mulheres, elas são legais. É a mesma frase, they are nice, que você vai usar. They are classmates. Eles são colegas de classe. They are classmates significa eles são colegas de classe ou até elas são colegas de classe também, sem problema nenhum, porque não tem nenhum gênero acontecendo aqui nessa frase em inglês. They are in grave danger. They are in grave danger. Então agora que a gente viu as pessoas humanas mesmo, vamos ver o famoso it, entender tudo o que acontece nesse it. Me conta aqui no comentário depois, nos comentários desse vídeo, se alguém já te ensinou que a palavra it significa isso, ou se você já acreditou que a palavra it significa isso. E não é verdade, a palavra it não significa isso. Ela, na verdade, não tem nenhum significado em português, de alguma palavra do português, que signifique a mesma coisa que o it representa em inglês. Não existe esse conceito, não existe nenhuma ideia de it em português. Então, para você entender, esquece de associar uma palavra do português para poder fixar essa ideia, porque não vai rolar. Como entender o it? Vou te mostrar agora. Para você entender essa ideia do it, eu quero falar a seguinte frase em inglês. Meu celular está quebrado. Então o que você vai aprender a montar agora é falar ele está quebrado. Esse ele falando do celular. A palavra quebrado em inglês se diz broken. 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 Ok? Então vamos lá. Para eu falar ele está quebrado em inglês, fica he is broken. Eu te ensinei que he is é o ele é ou ele tá. Então he is broken seria ele está quebrado. Pois é, mas o he is é só para pessoas, é só para homens, é só para seres humanos. Quando você fala he is broken, você está falando que alguém, um cara, ele está quebrado. Parece que é porque ele perdeu todo o dinheiro, tá, foi à falência e agora he is broken, está quebrado. Ou parece também que ele pode estar quebrado emocionalmente, sei lá, perdeu um grande amor e agora he is broken, ele está quebrado. Parece algo assim também. Nunca você está falando de um objeto com a frase he is broken. Muito menos she is broken. She is, ela está quebrada, você só vai usar para falar de uma pessoa, uma mulher, um ser humano.
Falar que she is broken, de novo, ou parece que a pessoa está quebrada emocionalmente ou que ela quebrou de dinheiro. É isso que parece quando você fala she is broken. E aí surge a palavra it. É para falar de qualquer coisa que não seja um ser humano, não seja homem ou mulher. Então he, para ele, um homem, she, para ela, uma mulher, e it, para qualquer coisa que não seja um ser humano. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser uma casa, pode ser um fato, um conceito, um prédio. Qualquer coisa, uma camiseta que não seja um ser humano, você vai chamar de it quando quiser falar dele. Então, para falar do meu celular, falar que ele está quebrado, o correto é falar it is broken. It is broken. Percebe? A tradução que eu coloquei aqui é ele está quebrado porque eu estou falando do meu celular. O contexto está me mostrando que esse it é ele, o meu celular. Mas se eu quiser falar que a minha televisão ela está quebrada, é a mesma frase que eu vou usar. Eu posso falar my television is broken, ou eu posso falar simplesmente ela está quebrada, falando it is broken. E olha só, essa diferença acontece porque no português a gente dá gênero para objetos. A gente fala que a porta é feminina e o carro é masculino. É uma coisa que a gente faz. Em inglês não existe dar gênero para objetos, é tudo it. Então olha só esse caso. Se eu falo assim, ó, it is new. It is new, a palavra new significa novo. Eu estou falando que algo, alguma coisa, algum objeto, algum elemento que eu não sei o que é novo. É novo ou está novo. Não tem como saber o que é essa coisa, o que é esse it, a não ser que eu esteja na história. Quero falar que a minha camiseta é nova. Vou falar, ela é nova. Vou falar, it is new. Quero falar que a minha casa é nova. Ela é nova, it is new. Quero falar que o meu carro é novo. It is new. Ele é novo. Ou você pode traduzir it is new simplesmente como é novo. Porque não existe exatamente uma tradução para o it, se você não quiser dar. Só não pensa que tem que traduzir it como isso. Esse vai ser o erro gerador de dúvida que vai te dificultar, e aí você não vai conseguir entender direito a essência do it. Se você se prender a it, significa isso. Porque não é. Existe a palavra isso em inglês, this, that, e o it não é a palavra isso em inglês, tá bom? Fato interessante sobre o it, como ele fala de coisas que não foram seres humanos, você consegue falar coisas como it is raining. It is raining. Está chovendo. Percebe aqui que a palavra raining significa chovendo. Ela vem lá do verbo to rain, que eu te mostrei no começo, significa chover. E aí, olha só que interessante. Não é que ele ou ela, um ser humano, um homem ou mulher, está chovendo. Não. Simplesmente está chovendo. A natureza, ou sei lá, o mundo está chovendo. Não existe alguém, ser humano, fazendo aquela ação. Então você vai usar o it para falar dessas ações que não foram pessoas que fizeram. Simplesmente acontecem. Então, it is raining, está chovendo. Olha esse caso. It is Sunday. É domingo. Alguma coisa é domingo? Tipo assim, um ser humano é domingo? Não. Simplesmente é domingo. Então, it is Sunday. O que você não pode fazer é falar is Sunday. Is Sunday. Is raining. Isso está errado. O is não pode estar sozinho ali. Então, se não tem nenhum ser vivo fazendo aquela ação, coloca o it junto, tá? It is Sunday, é domingo. It is Tuesday, é terça-feira. It is snowing, está nevando. E assim por diante. Tem muito mais para você conhecer sobre o to be? Sim. Por exemplo, conhecer as formas negativas. Falar que eu não sou, você não é, ela não é. Perguntas, passado, como é que fica o to be no futuro. Todos esses casos sobre o to be você pode conhecer sim ao longo dos seus estudos, mas é claro que eu não vou trazer todos agora de uma vez, porque é informação demais. Um dos princípios, um dos pilares do método Now é fragmentação. Você aprendeu a primeira forma padrão agora do to be? Excelente, você aprendeu a sua primeira base. Agora você está pronto para avançar para um próximo passo e aprender a próxima coisa. Não se preocupa na mesma aula eu tenho que aprender o to be, as funções do to be no passado, to be com, sei lá, com perguntas, to be na negativa. Não dá para aprender tudo isso assim de uma vez, é muita informação. Com essa base que eu te dei aqui hoje, você consegue aproveitar qualquer outro tipo de conteúdo sobre o to be. Tenho certeza que depois disso você nunca mais vai ficar em dúvida de onde ele vem, por que chama to, por que chama be, para onde vai esse be e por que existem todas essas pessoas. Me conta aqui agora nos comentários o que você achou de todos esses exemplos, todos esses casos, essa explicação que eu te trouxe. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você não estava inscrito ainda, caso você seja novo por aqui, porque tem muita aula boa como essa aqui já disponível no canal e muito mais que eu tô sempre escrevendo e produzindo. Para você assistir mais vídeos, eu deixei eles disponíveis aqui, você pode clicar em algum desses que tá aparecendo aqui do meu lado. Se inscreve aqui embaixo e eu te vejo nas próximas aulas de inglês. Até lá!